Pode se assentar. Acho que todos já abriram, né? 2 Reis 4. Diz assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu. E tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravo. Eliseu perguntou: como posso te ajudar? Diga-me o que é que tens em casa. E ela respondeu: a tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Então Eliseu disse: vá, pede emprestada vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você já for enchendo. Depois disso, ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhes traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que ele disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e os seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Glória a Deus! Queridos, estamos aí num texto que é bastante conhecido. Acredito que a maioria já deva conhecer esse texto. Mas a primeira coisa que eu queria dizer para você nessa noite: que mensagem você tem deixado dentro da sua casa? Nós acabamos de ler uma história que é uma história triste, porque o marido acaba de morrer. Ele falece e, além de morrer, ele ainda deixou uma dívida. Ele deixou a mulher ali com um baita de um problema, né? Digamos assim. Ela está viúva e está com uma dívida para pagar e ela não tem o recurso e ela não sabe como fazer, como resolver isso. E a primeira pergunta que eu quero deixar nessa noite é: que mensagem você tem deixado dentro da sua casa? Esse homem, ele morreu, mas ele deixou uma mensagem. Vocês sabem aonde pode buscar resposta. Vocês sabem aonde tem direção. Eu vou deixar aqui uma experiência que, quando eu não estiver mais, essa experiência vai continuar falando, vai continuar ministrando. Sabe o que eu quero dizer? A mensagem que você deixa dentro da sua casa, ela continua fluindo, ela continua trabalhando, ela continua agindo, mesmo quando você não está mais lá. Ou até mesmo quando você não está presente. Essa mensagem precisa continuar fluindo. Essa presença precisa continuar agindo. Aquele homem, naquele momento, ele já não se fazia mais presente. Mas a mulher dele sabia aonde ela podia procurar resposta. Ela sabia aonde ela teria uma direção. Ela sabia onde ela teria ajuda, condução. Queridos, isso é muito importante dentro da nossa casa. Nós precisamos ser verdadeiros e reais, com experiências com o Senhor, para que todos que estejam ali dentro saibam, no momento de dificuldade, no momento de dor, aonde eu posso buscar resposta, aonde eu vou ter direção. É no altar do Senhor que nós somos curados, é na presença dEle que nós somos transformados, é diante dEle que nós temos respostas, é nos dias mais difíceis que a glória dEle se manifesta. E eu vejo essa mulher, num momento de dor, num momento de angústia, mas um momento onde o legado que o marido dela deixou se manifestou. E ela, num momento difícil, sabia onde poderia buscar resposta. Sabia onde poderia buscar ajuda. Porque quantas vezes nos momentos difíceis a gente liga para o vizinho, a gente busca resposta com um amigo do trabalho, a gente liga para um familiar, para um parente. Mas é no altar de Deus que nós temos as maiores respostas que precisamos. É na presença de Deus que nós temos o suprimento, a provisão, a cura, a resposta. Que nessa noite nós possamos abrir o nosso coração e deixar dentro da nossa casa uma direção
Amém? Nós vamos deixar uma direção para todos aqueles que caminham conosco. O teu pai vai ter uma direção, a tua mãe vai ter uma direção, os teus filhos vão ter uma direção, o teu esposo, a tua mulher, todos vão ter uma direção. Por quê? Porque a experiência que você tem dentro de casa, ela é viva, ela é verdadeira, ela é eficaz e ela vai se manifestar todas as vezes que você clamar em nome de Jesus. Eu creio nisso, você crê? Segunda coisa que eu quero te dizer nessa noite: honre o seu cônjuge. Amém? Honre o seu cônjuge. Esses são um dos grandes desafios que nós vivemos dentro de casa. Primeiro é deixar um legado, deixar algo especial marcado dentro das pessoas que moram conosco. Que foi a primeira coisa que a gente falou. Que mensagem você tem deixado? E a segunda agora é o quê? Honre o seu cônjuge. Mesmo em momentos difíceis, nós devemos honrar e abençoar as pessoas que estão ao nosso lado. Essa mulher, ela está passando um momento tão difícil na vida dela. É um momento de dor, é um momento de dificuldade, é um momento de crise. E ela vai até o profeta, porque o marido dela já devia ter orientado: olha, quando você precisar, você sabe onde tem resposta. Quando você precisar, você sabe onde as pessoas, onde vão poder te ajudar, onde vão te dar uma direção. E ela vai em busca do profeta. E quando ela chega diante do profeta, ela não chega lá reclamando, murmurando, falando mal. Olha, o meu marido morreu. Nossa, ele gastava tanto. Meu Deus, que marido, me deixou numa condição tão difícil, numa situação tão envergonhada, eu não sei o que eu faço, eu preciso de ajuda. Foi isso que ela fez? Ela chega diante do profeta e ela fala assim: ó, meu marido, teu servo. Meu marido era um homem digno. Meu marido era um homem que honrava a palavra. Meu marido era um homem que colocava a presença de Deus dentro da nossa casa. Foi um equívoco, foi um problema, não sei o que aconteceu. Ele morreu e ficou uma dívida e eu não sei como pagá-la. E os meus filhos estão sendo levados como escravos. O momento da tua dor não é um momento onde você precisa se sentir oprimido e amargurado. Muitas vezes o momento da nossa dor é o momento onde nós vamos crescer, nós vamos avançar, vamos se desenvolver e colocar em prática tudo aquilo que aprendemos. E eu vejo isso na vida dessa mulher. Ela está colocando em prática tudo que ela aprendeu com o marido, tudo que ela viveu dentro de casa. E quando ela chega até o profeta, ela chega diante dele honrando o marido. Ela não fala assim: ah, olha o que ele fez, eu não sei o que fazer. Eu não sei onde buscar resposta, eu não sei como ter direção, eu não sei como pagar essa dívida. Além de eu estar viúva, ainda vou perder meus filhos. Não. Meu marido, teu servo, temente a tua palavra, andava na tua presença, caminhava contigo, deixava direção dentro de casa, deixava instrução para a nossa família. Mas agora ele não está mais aqui, ele morreu. Mas eu sei aonde buscar resposta. Ele me ensinou. Ele me direcionou. Queridos, essa mulher, ela começa o quê? A mostrar atitudes de honra para o marido dela. Ele nem estava mais ali. Mas através do posicionamento e das atitudes dela, ele começou a ser honrado. Nós precisamos honrar e abençoar aqueles que dividem a vida conosco. Quantas vezes a gente só olha o defeito, só olha o problema, só olha a necessidade, só olha a dor, só olha a dificuldade. Que nessa noite nós possamos abrir os nossos olhos. A nossa casa vai ser transformada. Nós vamos avançar um nível. Nós vamos viver os sonhos, os planos, os projetos de Deus que Ele preparou e sonhou para a nossa casa. Quando os nossos posicionamentos são mudados, quando as nossas atitudes são diferenciadas, a graça de Deus nos acompanha. A glória dele nos alcança. E foi isso que essa mulher começou a viver. Quando ela se achega diante do profeta, quando ela começa a falar do marido dela, ele fala: e o que é que você tem em casa? A primeiro momento ela fala: não tenho nada, senão uma botija de azeite.
E é isso que Deus precisa para transformar a nossa vida, para mudar a nossa história. É aquilo que você tem, aquilo que Ele colocou nas suas mãos, que é motivo para Ele te honrar, te abençoar, prosperar, multiplicar tudo que você tem. É no altar dele que nós recebemos a cura. Foi na presença do profeta que essa mulher recebeu transformação, recebeu ânimo, recebeu fôlego de vida. Porque não é fácil. Vocês imaginem a situação, é uma mulher, naquela época, sendo pressionada a perder os filhos, porque eles seriam levados como escravos. Mas ela se coloca numa posição diferenciada. Glória a Deus. Ela se coloca numa posição diferenciada. Mesmo em momentos difíceis, honre o seu cônjuge. Amém? Terceiro ponto, confie na voz de Deus. Nós precisamos confiar na voz de Deus. Quantas vezes o vento passa dentro da nossa casa, quantas vezes a tempestade, nos alcança, vem um vento forte, vem a chuva, tira a nossa instabilidade, tira a nossa alegria, rouba a nossa paz. Mas eu quero declarar sobre a tua vida em nome de Jesus. Você vai começar a confiar na voz de Deus. O dia mal não vai te paralisar. A tua dor não vai te parar. Você vai avançar, você vai crescer, você vai se desenvolver. Você vai viver o plano perfeito de Deus. Amém? Você vai viver o plano perfeito de Deus. Aquela mulher, ela confiou na voz do profeta. Ele fala para ela assim, o que é que você tem em casa? Eu tenho uma botija de azeite. Ele diz para ela, vai e pega vasilhas emprestadas. Essa mulher podia ter falado, meu Deus, o que esse homem está falando? Não era isso que eu queria. Eu não estou precisando de vasilha. Eu não estou precisando de azeite. Não é nada disso que eu estou precisando. Eu estou precisando de dinheiro. Eu estou precisando livrar os meus filhos de serem levados como escravo. Eu estou precisando de estabilidade para minha casa. Eu estou precisando de uma palavra de conforto. Eu estou precisando de um refrigério. Mas ela resolveu confiar na voz do profeta. Queridos, quantas vezes nós entramos aqui precisando de uma resposta, de uma direção. E às vezes a resposta não é aquela que a gente queria ouvir. A direção muitas vezes não é naquela que você queria seguir. Mas eu quero declarar em nome de Jesus, confia na voz de Deus. A palavra dele é verdadeira, a palavra dele é eficaz. E ela se manifesta todas as vezes que nós nos posicionamos. Que hoje nós possamos sair daqui nessa noite posicionados conforme a voz do Senhor. Você não vai questionar. Você não vai perguntar, não, por que isso? Para que vasilhas? Não é isso que eu preciso? Eu não preciso de azeite, não. Eu preciso pagar essa dívida, eu preciso ver os meus filhos livres. Eu preciso de um refrigério para minha alma, eu preciso de um consolo. Para de questionar Deus. Ai, por que eu? Por que isso está acontecendo comigo? Por que eu estou passando por esse momento tão difícil? Ouça a voz de Deus. Ouça a voz do profeta para a tua vida, te direcionando, te conduzindo. Em nome de Jesus. Você é luz para a sua casa. Você é luz para a sua casa. Aquela mulher naquele momento, ela começou a ser luz para a casa dela. Ela foi aquela que foi buscar a direção, que foi buscar a resposta, que ouviu a voz de Deus. Que você saia daqui nessa noite ouvindo a voz do Senhor. Você vai levar luz para a tua casa. Você vai levar refrigério para a tua família. Você vai levar, uma boa palavra para o teu marido. Você vai levar uma boa palavra para o teu filho. Você vai ser luz dentro daquele ambiente. Você vai manifestar a glória de Deus. Você vai manifestar a glória de Deus. Ele quer te usar de uma forma bendita e poderosa. Você crê? Quarto ponto. Não murmurar faz toda a diferença. Não murmurar faz toda a diferença.
Como a gente acabou de dizer aqui, aquela mulher podia ter reclamado, podia ter murmurado e ter falado, ô profeta, eu sinto muito, mas olha, eu não estou precisando de vasilha. Não é isso que eu preciso agora. Sabe, eu pensei que eu ia ter uma ajuda, eu pensei que aqui eu ia ter uma direção, eu pensei que aqui eu ia ter uma resposta, mas eu estou vendo que não está dando nada certo. Está tudo errado. Ela podia ter se posicionado de forma a murmurar, reclamar, mas ela resolveu o quê? Ela resolveu obedecer. Ela resolveu obedecer. Que diante das adversidades que se levantam, que diante dos problemas que aparecem dentro de casa, que ao invés de murmurar, de reclamar, você possa se posicionar e obedecer à voz de Deus. Permaneça firme naquilo que Ele te prometeu. Permaneça firme nos propósitos, nos sonhos que Ele preparou para você. Em nome de Jesus. Você vai começar a o quê? A obedecer. Chega de murmurar, chega de reclamar, chega de viver chorando pelos cantos. Não, se posiciona e viva o plano perfeito de Deus. Amém? A gente vai continuar em 2 Reis 4, mas você vai um pouquinho mais para frente. Verso de número 8. Diz assim: certo dia, Eliseu foi a Sunem, onde uma mulher rica insistiu que ele fosse tomar uma refeição em sua casa. Depois disso, sempre que passava por ali, ele parava para uma refeição. Em vista disso, ela disse ao seu marido: sei que este homem que sempre vem aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir lá em cima um quartinho de tijolos e colocar nele uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina para ele. Assim, sempre que nos visitar, poderá ele ocupá-lo. Até aí. Amém? Glória a Deus. A gente começou aí falando desse texto de 2 Reis, dessa viúva. E agora a gente vai falar da sunamita. Nós deixamos um legado, nós honramos o nosso cônjuge, nós confiamos na voz de Deus, nós abrimos mão da murmuração, mas agora a gente vai fazer o quê? A gente vai buscar uma direção do Senhor, de como a nossa casa precisa caminhar, de como as coisas precisam fluir. E olha só, essa mulher, ela abençoava o profeta todas as vezes que ele passava naquela cidade. Só que um dia ela viu aquilo e falou assim, eu posso fazer mais. Eu posso honrar mais o profeta. Eu posso abençoar mais a vida desse santo homem de Deus. E ela poderia fazer aquilo sozinha. Porque a Bíblia diz que ela era uma mulher rica. Ela era uma mulher rica. Mas olha só o posicionamento dessa mulher. Quando ela tem essa ideia, quando ela tem essa atitude, quando ela tem esse posicionamento, ela vai e procura o seu marido. E ela fala assim, o que você acha da gente fazer um quarto para o profeta? O que você acha da gente abençoar esse santo homem de Deus? O que você acha da gente entregar mais para que ele tenha um conforto maior, para que ele viva aqui experiências diferenciadas? Queridos, agora nesse segundo texto, a primeira coisa que eu quero dizer, nós precisamos como casal, como família, andar em perfeito acordo. Aquela mulher, ela tinha dinheiro, ela tinha recursos, e ela poderia ter feito esse quarto, ela poderia ter arrumado esse espaço para o profeta, e o marido dela nem saber. Mas ela vai, conversa com ele e pede a sua opinião. Quantas vezes dentro da nossa casa a gente faz as coisas, a gente toma atitudes, a gente se posiciona sem pedir a opinião do que está do nosso lado, sem pedir a ajuda, sem pedir a orientação, sem ao menos saber se a pessoa quer ou não se juntar a você para aquele posicionamento. Quantas vezes dentro da nossa casa nós nos posicionamos de forma isolada, mas aquela mulher se posicionou de forma diferenciada. Que nessa noite nós possamos aprender a compartilhar dentro da nossa casa
aquilo que Deus quer que nós possamos viver em unidade, em comunhão, em família, em nome de Jesus. Amém? Você não vai tomar decisões isoladas. Você não vai mais tomar atitudes isoladas. Não, você vai compartilhar com o seu cônjuge, com a sua família, com a sua casa. Você vai perguntar, você vai pedir informação. O que você acha que a gente pode fazer por esse profeta? A gente pode honrar mais a vida dele, a gente pode abençoar mais a vida dele. Ela foi lá e pediu para ele uma orientação. Ela pediu para ele uma direção. O que você acha? Quantas vezes dentro da nossa casa nós tomamos posicionamentos e seguimos com orientações isoladas? Isso vai destruindo a nossa casa, isso vai abalando a nossa família, isso vai desestruturando os relacionamentos. Vamos voltar para o texto? Olha só. Nas atitudes dessa mulher, o que a gente vê? Primeiro ato, a gente vê o amor. Através dessa atitude, através dessa pergunta, ela demonstra para ele o seu amor. Ela se importa com o que ele pensa. Ela abre o coração dela e fala assim: eu preciso compartilhar com você algo que eu preciso viver. Eu preciso compartilhar com você algo que nós vamos viver em família. Em quantas vezes, queridos, nós não demonstramos amor dentro da nossa casa, em meio aos nossos familiares, em meio ao nosso cônjuge. A gente toma decisões isoladas, a gente não pergunta, a gente não compartilha. E isso demonstra o quê? A nossa falta de amor. Depois do amor que ela demonstrou através dessa atitude, ela demonstra o quê? Respeito. Ela demonstra respeito sobre a vida dele. Porque ela pergunta se ele quer compartilhar, se ele quer ajudar. Ela demonstra o quê? Ela demonstra ser submissa. Quantas vezes nós tomamos posicionamentos dentro de casa sem perguntar? Sem compartilhar? Quantas vezes nós nos posicionamos, eu vou fazer isso aqui porque rapidinho eu mesmo resolvo. Ela poderia ter feito isso. Mas ela vai lá e pergunta. Ela vai lá e compartilha. O que você acha? Como você se posiciona diante disso? Eu quero compartilhar com você. Queridos, em nome de Jesus, que dentro da nossa casa tem esse sentimento de compartilharmos as conquistas, de compartilharmos as promessas, de compartilharmos os sonhos, os planos, os projetos. Que Satanás não tenha poder sobre a nossa mente, sobre o nosso coração, para roubar a paz que nós temos dentro de casa. Em nome de Amém? Aquela mulher, através daquele posicionamento, ela demonstra o quê? Ela demonstra que ela administra bem a sua casa. A Bíblia diz que ela era uma mulher rica. E ela administrava bem aquela riqueza que o Senhor entregava nas mãos dela. E olha como ela administrava. Ela honrava o profeta na alimentação, no café. Ela preparava o café, preparava o almoço, preparava a mesa. Mas aí um dia ela olhou e falou assim: eu posso entregar mais. Eu posso honrar mais esse santo homem de Deus. E aí ela faz o quê? Ela começa a preparar um quarto. Então ela fazia o quê? Ela administrava bem os recursos que se chegavam à sua mão. Queridos, em nome de Jesus, que nós possamos ter essa sabedoria, essa habilidade, essa graça do Senhor. Nós vamos administrar bem os recursos que chegarem às nossas mãos. Na nossa casa não vai ter falta, na nossa casa vai ter abundância, prosperidade e honra, em nome de Jesus. Essa sabedoria vem dos céus e nós precisamos usufruir e viver dela. Se a gente voltar lá para o primeiro texto, a Bíblia diz que a mulher encheu as vasilhas e o profeta disse para ela: vai lá, paga a tua dívida e vive com o que sobrou. O profeta estava dando para ela a oportunidade, para ela administrar aquilo que sobrou, para ela viver com os filhos dela por um período, por um certo tempo. Queridos, nós precisamos abrir a nossa mente, a nossa visão e o nosso coração. Nós precisamos aprender a administrar os recursos que o Senhor coloca nas nossas mãos. Ele nos dá habilidade, Ele nos dá sabedoria, Ele nos dá direção, visão. Nós precisamos começar a colocar isso em prática.
Quantas famílias são destruídas, quantos casamentos são abalados, porque existe uma má administração. Porque existe uma má administração. Que hoje, nessa noite, nós possamos sair daqui com os nossos ouvidos abertos, com o nosso coração cheio, falando: Senhor, me dá entendimento. Deus, me dá direção de como tratar, de como usar, de como usufruir, de como multiplicar, de como viver isso. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aquela mulher, ela demonstrou o seu amor, ela demonstrou o seu respeito, ela demonstrou a sua submissão, ela demonstrou administrar bem a sua casa, e ela demonstrou que ela era uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a sua casa, mas a tola com as próprias mãos destrói. Quantas vezes nós temos sido a mulher tola, que destrói a casa, por um posicionamento errado, por uma fala errada, por um gesto errado. Se essa mulher não tivesse procurado o marido dela, talvez ela tivesse destruído tudo aquilo que ela tinha construído. Ela ia ter demonstrado que não amava, que não cuidava, que não era submissa, que não respeitava, mas ela se demonstrou como uma mulher sábia, como aquela que edifica a casa, como aquela que edifica o lar. Queridos, que nessa noite nós possamos nos posicionar diante do Senhor, que o medo não nos paralise, que as situações adversas não sondem o nosso coração, a nossa mente, roubando a nossa paz, tirando aquilo que nós precisamos colocar diante do Senhor. Nós precisamos lançar nele todo o nosso medo, toda a nossa ansiedade, toda a nossa angústia, mas nós precisamos nos posicionar como homens e mulheres de Deus, cheios de autoridade, cheios de unção, para administrarmos bem o nosso lar, para conduzirmos bem a nossa casa, sendo em palavra, sendo em autoridade, sendo em ousadia. Deus está nos despertando para avançarmos a um nível mais alto. As dificuldades não vão nos paralisar. O medo não vai nos paralisar, porque nós vamos nos posicionar. Nós somos guiados e dirigidos por uma palavra que vem dos céus. A palavra que vem do céu, ela conduz a nossa casa. A palavra que vem do céu, ela guia o nosso caminho. Eu não sei se você chegou aqui com alguma dificuldade, com algum problema que precisa ser resolvido. Eu não sei se você chegou aqui como aquela mulher do primeiro texto, com um problema para ser resolvido, com uma conta para ser paga. Mas eu quero te dizer, aqui tem um Deus poderoso, pronto, disposto a te ajudar, disposto a solucionar o teu problema, disposto a mudar a história da tua casa, da tua família. Ele está disposto a transformar a tua história, a pagar a tua dívida, para que você tenha uma vida abundante na presença dEle. Para a gente finalizar, o louvor já pode subir. Queria que você abrisse a sua Bíblia lá em Salmo 127. Diz assim: se não for o Senhor, o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Que nessa noite nós possamos entregar ao Senhor o controle e a direção da nossa casa. Que nessa noite nós possamos colocar Ele como um ponto principal, como aquele que é o construtor, como aquele que edifica. Você vai colocar Ele como o centro da tua casa, como o centro da tua família. Ele vai ser o teu abrigo, Ele vai ser o teu refrigério, Ele vai ser aquele que edifica a tua casa. Sabe por quê? O teu trabalho não vai ser em vão. As tuas noites de oração, elas não vão ser em vão.
O teu posicionamento diante do Senhor não vai ser em vão. A tua oração, o teu jejum, o teu clamor, a tua busca, nada disso é em vão. Sabe por quê? Ele é o que edifica. Ele é o construtor da tua casa. Ele é a base sólida. Ele é a tua força no dia da tua angústia. Ele é o teu socorro no dia da tua necessidade. É Ele que é a base, é Ele que é o sustento, é Ele que é a força. E sabe o que eu quero te dizer? Nem o vento, nem a tempestade, nem a chuva forte vai desestabilizar ou desestruturar a tua casa. Se coloca de pé. Não foi o dia mau que desestabilizou aquela mulher. Não foi um momento de dor, um momento de escassez que tirou dela um foco de onde era a resposta que ela precisava, de onde viria o socorro que ela necessitava. E eu quero declarar isso sobre a tua vida nessa noite. Não é o dia mau, não é a tempestade, não é a chuva que vai tirar o teu foco, que vai deixar que você não enxergue aonde tem resposta, que não vai deixar que você enxergue quem é o construtor, quem é aquele que edificou a tua casa, quem foi aquele que te deu base sólida. Feche os teus olhos agora e fala com o Pai. Fala com o construtor. Fala com aquele que edifica. Fala com aquele que não dorme, com aquele que não cochila. Senhor, Tu és a nossa base forte. Tu és a nossa força. Tu és o nosso socorro bem presente. Tu és, meu Pai, aquele que nos sustenta no dia da nossa angústia, no dia da nossa dor. Nós queremos declarar que confiamos em Ti. O medo não vai, meu Pai, nos abalar. O vento não vai nos distanciar do Teu poder. Queremos declarar que o Senhor é a nossa base. O Senhor é o centro, meu Pai, das nossas vidas. Oh, Deus, o dia mau não vai nos destruturar. O dia da dor não vai nos abalar. Nós vamos permanecer firmes. Vamos permanecer firmes, amando, honrando. Eu creio, amando, honrando, administrando, edificando. Lança agora no altar do Senhor. Coloca nele agora as tuas ansiedades, as tuas preocupações, as tuas dores, o problema que você deixou dentro da tua casa, o problema que você deixou no teu trabalho, o problema que você deixou em meio à tua família, aquela situação que você precisa resolver, que o medo te paralisou, que a dor te oprimiu. Coloca agora diante dele. Ele tem cura, Ele tem refrigério, Ele tem renovo, Ele tem força, Ele tem uma palavra de ânimo para você nessa noite, em nome de Jesus.